Então galera, como tem outras obras que eu ainda não tinha terminado, hoje eu decidi liberar enquanto não saem mais capítulos das demais obras. Portanto, em breve eu estarei trazendo todas as continuações. E bom, como eu não venho postando muito mais por falta de organização e tempo, eu decidi criar um novo canal secundário, para obras e enredo com um pouco mais de elaboração. O novo canal estará marcado na barra dos comentários. Bom, agora sem mais enrolação vamos direto para o Manhua. Em um campo de batalha do jogo chamado Mundo, onde o personagem principal do jogo finalmente chega ao local há muito esperado da última batalha, que é o castelo do Rei Demônio. Ao adentrar no castelo, o personagem descobre que está repleto de servos demoníacos servindo ao Rei Demônio. Vendo que este é o clímax do longo conflito, o jogador identifica a criatura sentada no trono como o formidável Rei Demônio. Simultaneamente, o Rei Demônio reconhece sua chegada, admitindo que este ponto é louvável para um humano alcançar, mas adverte que este é o confronto final e ordena que seus seguidores eliminem o intruso. Milhares dos subordinados avançam para atacá-lo, mas sem se intimidar pela horda que se aproxima em Nier. O prota se prepara para o iminente confronto, canalizando uma determinação imbrochável para se preparar para um contra-ataque épico. Com energia mística em torno de sua mão estendida, ele avança para enfrentar a horda que se aproxima, empregando então um arsenal de destreza arcano e habilidade de combate. Ele executa uma série de manobras nas hordas, descendo através do caos, aproveitando a compensação de mira para atingir com precisão, penetrando as defesas com a sua força avassaladora, subjugando praticamente seus adversários. No meio do caos, o campo de batalha se torna um cenário para sua habilidade incomparável, enquanto ele desmonta sistematicamente os demoníacos das trevas. O personagem então desencadeia uma aceleração explosiva contra os demoinhos, percebendo que o Rei Demônio tem mais subordinados do que o esperado. Sem se deter diante dos números esmagadores, o personagem executa habilmente a manobra da dança das balas para neutralizar os subordinados que se aproximam. Enquanto isso, o Rei Demônio fica com o Boptico preso. Então Demoinho, surpreso com a determinação inabalável do protagonista e ao testemunhar seus formidáveis subordinados caindo nas mãos de um mero humano, ele ficou que nem aqueles malucos no início do mês que fazem compra, sabe, onde só fica uma fileira inteira para pagar os rangos do mês, e no crédito ou no débito senhor kkkkkk. A realização de que este único desafiante representa uma ameaça significativa leva o Rei Demônio a intervir. O Rei Demônio ergue sua lança com um gesto ameaçador, convocando uma forte rajada de mana malévolo, e a pedra com formato de olhos sinistros incrustada em sua testa começa a pulsar ominosamente, canalizando uma súbita onda de mana devastadora direcionada como um raio em direção ao protagonista. O ataque se desenrola com uma rapidez surpreendente, pegando o personagem desprevenido, mas ele consegue evitá-lo por sorte, contemplando que se aquele ataque o atingisse, provavelmente teria morrido repentinamente. O Rei Demônio desencadeia outro assalto mortal. Desta vez, em vez de se concentrar apenas em esquivar, o personagem decide retaliar e lançar um contra-ataque contra o Rei Demônio. Ele atira no demônio com sua arma, mas o monstro permanece impassível e sarcasticamente comenta que é risível que um mero humano ouse usar um ataque desse nível contra ele. Enquanto o demônio lança outro assalto, o jogador percebe que a barreira do Rei Demônio está absorvendo seus ataques e se pergunta se os rumores sobre a pedra escura na testa do demônio sendo o único ponto vulnerável são verdadeiros. Em meio ao caos, o personagem decide fazer o que for necessário para perfurar a barreira, mas todos os seus esforços se mostram fúteis, já que o Rei Demônio cria uma camada protetora ao seu redor, tornando aparentemente impossível romper suas defesas. Exudando confiança em seu iminente triunfo, o Rei Demônio ridiculariza os esforços do personagem, proclamando sua intenção de demonstrar a vasta diferença de poder entre eles com uma habilidade mágica avassaladora. O Rei Demônio conjura várias bolas de mana viciosas e as lança simultaneamente no protagonista, pegando-o desprevenido. Apesar de sua agilidade, o personagem luta para esquivar-se da enxurrada de ataques. De repente, uma das bolas de mana atinge diretamente o protagonista, fazendo com que sua arma caia ao chão. Enquanto isso,
O Rei Demônio zomba do protagonista, afirmando que seus ataques fracos não podem alcançá-lo, não importa o quanto ele lute. A arrogância do Rei Demônio vem da crença de que o simples jogador não representa nenhuma ameaça para seu poder avassalador. Em uma reviravolta repentina, o jogador toma controle da situação ao convocar uma nova arma através de um círculo mágico, determinado a testar a crença do Rei Demônio de que nada pode romper suas defesas. Com determinação inabalável, o jogador libera o poder da Bala da Luz da Lua, mirando diretamente na barreira de pedra escura que protege o Rei Demônio. A bala racha a barreira, e a quebra inesperada da barreira impenetrável enfurece o Rei Demônio. Com uma proclamação ameaçadora, a criatura demoníaca afirma que o destino do jogador será selado por sua mão, liberando uma feroz onda de mana maligna que o envolve. Percebendo que está encurralado no implacável assalto do demônio, o jogador reconhece a ameaça iminente, contemplando o perigo iminente de ser consumido pela força avassaladora. Em um súbito surge de resolução e urgência, ele inicia rapidamente a técnica de disparo consecutivo compensatório, uma saraivada de tiros rápida destinada a romper a barreira do Rei Demônio. Em um movimento crucial para derrotar o Rei Demônio, o jogador libera seu ataque final e definitivo, o Julgamento do Amanhecer. O poder formidável irrompe, despedaçando a mana sombria que envolve o jogador e envolvendo o campo de batalha em uma radiante brilho que supera a presença maligna do Rei Demônio. A energia radiante envolve o demônio, e o jogador aproveita o momento e desfere um golpe decisivo mirando diretamente na cabeça do Rei Demônio. O disparo encontra seu alvo com precisão, pondo um fim definitivo ao reinado tirânico do governante cruel. Com a derrota retumbante do Rei Demônio, o jogo chega à sua conclusão. O jogador fica vitorioso. O garoto que está jogando Old Virtue Magic Marksman acha divertido, comentando que é bem divertido, já que ele não esperava que as habilidades mágicas fossem tão boas. Ele decide que, desta vez, o personagem que escolherá no WoW 3 atualizado será o Mago. Contemplando que um personagem típico de Mago provavelmente seria entediante, ele decide criar um Mago especial através do sistema de karma do jogo. Este sistema oferece a opção de obter benefícios ao custo de penalidades, envolvendo riscos que dissuadem a maioria das pessoas de utilizá-lo. O garoto então começa a escolher várias penalidades, como insônia, vício em mana, dor de cabeça crônica e talento de drenagem de vida, para seu novo personagem mago. Ele elabora uma estratégia para maximizar todas as estatísticas relacionadas à magia, criando o que ele percebe como o Mago Supremo. Mesmo que tudo isso faça com que o personagem que ele criou pareça uma pessoa doente, o garoto não se importa, porque para ele é apenas um personagem do jogo. De repente, uma voz o chama, fazendo-o acordar. Ao abrir os olhos, ele fica chocado ao se ver transformado no personagem mago que ele havia criado no jogo. Sua surpresa aumenta quando ele percebe que está em um quarto desconhecido. Refletindo sobre sua última lembrança, o garoto lembra-se da tela de carregamento que apareceu antes do início do jogo, com uma linha intrigante que dizia: o primeiro é uma coincidência, o segundo é inevitável e o terceiro é destino. Assim que a tela de carregamento terminou, uma luz negra seguiu-se e ele perdeu a consciência na poderosa atração gravitacional, como se estivesse sendo sugado para dentro. De repente, um homem o puxa à força da cama, gritando com ele e se perguntando quando Leno irá acordar. O homem dá um tapa furioso em seu rosto e o derruba da cama. Olhando ao redor, o garoto percebe uma multidão de pessoas ao seu redor. Neste momento, ele percebe que, por mais patético que possa ser, ele se tornou o personagem fraco que ele criou. O homem o ordena ferozmente que corra para a sala de montagem de peças, enquanto os companheiros do garoto zombam dele, perguntando como ele pôde continuar dormindo até o supervisor chegar. Um deles comenta ironicamente: deixe-o estar, pois ele vai morrer de qualquer maneira, e quando isso acontecer, o supervisor também levará uma surra. De repente, o supervisor ordena com firmeza que eles se apressem e comecem a se mover, o que os pega de surpresa, e eles seguem abruptamente o conselho do supervisor. O supervisor então se aproxima de um dos funcionários chamado Van, perguntando se ele pediu a Viper. O rapaz concorda, afirmando que a trará quando ela chegar.
Enquanto eles saem, o garoto contempla que o supervisor o chamou de Leno, percebendo que era apenas um personagem que ele fez para aproveitar o jogo, mas ele não consegue acreditar que ficou preso nesse corpo patético. Após 3 dias, Leno contempla que passaram 3 dias desde que acordou neste lugar que se parece com uma fábrica. Ele ainda não sabe muito, mas se acostuma rapidamente com a rotina diária desta fábrica, chocantemente rápido. Ele se levanta antes do sol nascer e trabalha até quase desmaiar de exaustão. E antes de dormir, ele recebe uma tigela de mingau de arroz que mais parece lixo do que comida. Mesmo que ele tente perguntar algo, os outros trabalhadores se recusam a trocar palavras com ele. Parte disso é porque eles estão ocupados trabalhando sob a supervisão do chefe, mas mais do que isso, o motivo principal é que eles já o veem como um homem morto. Ele de alguma forma acredita que eles não estão errados, porque com um corpo tão fraco, ele não conseguirá durar mais do que alguns dias em um lugar como este. Enquanto está absorto em seus pensamentos, o caixote que está carregando escorrega de suas mãos, e o supervisor o repreende duramente, chamando Leno de um bastardo inútil e urgindo-o a pegar o caixote caído. Leno pede desculpas abruptamente. No entanto, de repente, ele é dominado por acessos de tosse severa, causando alarme entre os outros. O supervisor pensa que ele vai morrer, considerando uma isca. Ele ordena a Van que o leve para um canto qualquer. Em seguida, ele chuta o rosto de Leno, ordenando-lhe para se apressar e sair, enfatizando que eles estão ocupados, então ele não deve atrapalhar e urge-o a morrer em algum canto ou em algum lugar. Enquanto isso, Leno pensa que, nesta situação extrema, ele pode manter sua sanidade por causa da força de vontade que colocou neste personagem. No entanto, tantas doenças e sintomas o estão matando, apesar dos desafios físicos avassaladores e desvantagens deste corpo. Leno percebe que seu talento mágico permanece inalterado. Ele acredita que, se puder dominar e desencadear essa habilidade mágica inata, isso pode lhe oferecer uma oportunidade de escapar de sua situação atual. Olhando para a porta, Leno contempla a possibilidade de tentar sair. No entanto, ele entende que, para escapar com sucesso, primeiro precisa se familiarizar com a estrutura e o layout deste lugar desconhecido. Leno caminha silenciosamente em direção à porta, considerando que ninguém presta atenção nele. Ao entrar, ele percebe que é um corredor com outra porta levemente aberta. Ele se pergunta se é uma porta que o levará para o exterior. Intrigado, ele se aproxima cautelosamente da porta levemente aberta e espreita furtivamente para fora, esperando vislumbrar o que há além. Leno discretamente escuta a conversa entre os 2 trabalhadores da fábrica do lado de fora do quarto. Eles discutem os recém-chegados, observando que aqueles recentemente trazidos são notavelmente lentos em seu trabalho. Um expressa insatisfação, questionando o que se pode esperar de indivíduos que consideram como sobras. Este trabalhador sugere que esses recém-chegados podem eventualmente se tornar mais valiosos ou produtivos através de punição suficiente ou surras. O trabalhador então declara que é preocupante se eles poderão fazer a entrega para o sindicato no dia seguinte, quando outro trabalhador pondera o que os membros do sindicato farão com seus produtos para eles se apressarem em sua fábrica assim. O colega de trabalho Van responde que é porque o sindicato pega sua trituradora e a vende para o Mago Negro. Leno fica surpreso ao ouvi-los falando sobre o Mago Negro e percebe que a magia existe neste mundo. Se ao menos ele pudesse usá-la. Enquanto Leno processa essa nova informação, Van mostra a seu companheiro um novo potencializador corporal chamado Viper. Van destaca as origens do produto, mencionando que é da Calvin e Cabes, e enfatiza o novo filtro incorporado neste líquido fortalecedor, reduzindo significativamente sua toxicidade. Para a surpresa de Leno, ele descobre que o tubo contém mana, o que chama sua atenção e sugere propriedades mágicas potenciais dentro desta substância. Ao notar essa substância, seus olhos se tornam azuis e todo o seu corpo começa a exalar mana. Um choque o atravessa como se algo tivesse explodido dentro de seu corpo. Era o 6º sentido que superava todos os outros, ou o 3º olho. Logo ele percebeu que era seu alter ego, e ele alcançou uma nova visão que ele não tinha percebido até agora.
estava constantemente fluindo neste mundo. No entanto, ele só tinha que reconhecê-lo. O poder fundamental que compõe este mundo. O ímpeto que define a existência. E o mana que flui pelo ar entra em seu corpo com sua respiração. Ele cerrou o punho, reconhecendo que esse poder, que é familiar e ao mesmo tempo estranho, é sem dúvida a magia do mundo. Mais tarde, naquela noite, enquanto todos os trabalhadores estavam dormindo, Leno, enrolado em seu cobertor, considerou que talvez ele conseguisse escapar com essa quantidade de mana. Lembrando da conversa dos trabalhadores sobre os membros do sindicato chegando em 2 dias, Leno especula que este evento pode causar uma falha nas medidas de segurança naquele dia. Considerando essa vulnerabilidade potencial na segurança, ele começa a elaborar um plano, esperando que esta janela de oportunidade possa ajudar em sua fuga do confinamento de sua situação atual. Ele se pergunta se há alguma maneira de evitar a tensão e se mover sozinho. De repente, ele contempla que se usar um método semelhante à luz na superfície de sua pele, parecerá que ele está com febre, e com isso, ele será deixado em paz. Por outro lado, Van bate na porta do quarto do supervisor, informando que trouxe o Viper que discutiram anteriormente. O diretor reconhece seus esforços e oferece-lhe o Viper. Quando Van recusa, o supervisor insiste, citando a diligência consistente de Van em realizar suas tarefas como motivo de sua generosidade. O supervisor está firme em sua decisão, incentivando Van a aceitar o Viper como um gesto de apreciação por seu desempenho confiável no manuseio de várias tarefas. O homem então pergunta sobre Leno, afirmando que o sujeito que estava cambaleando mais cedo parece que vai morrer em breve, e ordena a Van que cuide dele, porque se aquele cara se destacar quando um membro do sindicato vier, eles ficarão mal sem motivo. Van concorda em seguir sua ordem. No dia seguinte, quando o alarme dispara, os trabalhadores acordam e se apressam para se preparar, considerando que hoje é o dia em que os membros do sindicato estão chegando, então os supervisores estarão mais irritados do que o habitual. De repente, sua atenção se volta para Leno, que parece estar suando excessivamente. A preocupação surge entre eles, pois acreditam que sua febre parece bastante grave. Alguns trabalhadores até especulam que ele pode já ter falecido, ponderando sobre o processo de limpeza se tal evento ocorresse. Enquanto isso, Leno, fingindo estar doente, observa a reação ao seu redor e percebe que seu plano parece ter dado certo, notando a distração de atenção causada por sua doença aparente. Logo depois, Van chega lá, e o resto dos trabalhadores considera que Van está planejando mandar Leno embora claramente. Então, um deles ordena ao resto dos trabalhadores que eles devem ir trabalhar, argumentando que ver algo assim não trará boa sorte para o dia deles. Enquanto isso, Leno se pergunta o que significa que Van o mandará embora claramente, e fica chocado porque essa situação não fazia parte de seu plano. Van agarra-o à força pelo ombro e lhe entrega o Viper, enfatizando que é um fortalecedor ativo que melhora temporariamente sua força física. Van adiciona que é barato, mas será suficiente para o caminho que Leno tem pela frente. Leno aceita o Viper, e quando Leno consome o fortalecedor, uma transformação surpreendente ocorre dentro de seu corpo. O mana irradia dele, um fenômeno que ele acha inacreditável considerando a vitalidade significativa deste fortalecedor ativo. Ele reflete que Van correu até o quarto do supervisor e, depois de deliberar sobre a situação, ele decide alterar seu plano de fuga. Por outro lado, no nível do porão do cais de carga da fábrica, os trabalhadores carregam diligentemente carga nos contêineres. Enquanto isso, um membro do conselho do sindicato confronta o representante da fábrica, repreendendo-o por discrepâncias no número de produtos carregados. Ele assume o crédito por manter esta fábrica em operação e afirma que estão sendo um pouco mais brandos com os trabalhadores aqui porque há uma acusação em curso com a Comissão de Direitos Humanos, então eles devem mostrar sinceridade. O supervisor da fábrica se curva abruptamente para se desculpar. Em meio à comoção causada pelo comportamento do membro do sindicato, outro supervisor aparece visivelmente perturbado e, inesperadamente, Leno chega lá com um container, o que o assusta. Leno informa que está correndo para ir ao escritório do diretor,
mas está trancado, então ele pede ao supervisor que destranque a sala. O supervisor grita com Leno, afirmando que já está ocupado e pergunta sobre a tarefa. Quando Leno revela que é chamado Viper, o supervisor concorda relutantemente em levá-lo ao quarto do diretor e o insta a segui-lo. No caminho, o supervisor continua repreendendo, afirmando que está ocupado e pergunta por que alguém pediu a um bastardo como Leno para fazer essa tarefa, perguntando onde eles encontram um cara como ele. Ele então destranca a porta e o insta a colocar aquele container no escritório rapidamente. Enquanto isso, Leno reúne seu mana em seu punho e estrangula abruptamente o supervisor com um raio de mana até que ele desmaie. Leno rapidamente pega as chaves perto dos pés do supervisor e embarca em uma busca para descobrir o elusivo Viper escondido dentro da sala. Sua busca o leva a descobrir um duo surpreendente, uma arma e um casaco, que ele pega sem hesitar. Depois de uma exploração diligente, ele descobre o cobiçado Viper sob a cama, reconhecendo suas propriedades extraordinárias que podem milagrosamente afastar o cansaço e a dor. Ele reivindica com entusiasmo por suas potentes habilidades, uma vez que veio aqui apenas por isso. De repente, o outro supervisor que costumava repreender Leno entra na sala e é surpreendido pelo cheiro de Viper. Ele entra abruptamente na sala gritando: "Quem se atreve a descansar aqui?" Ele fica chocado ao encontrar seu colega Mark desmaiado no chão. Enquanto isso, sem o conhecimento do supervisor, Leno reúne sua magia para atacá-lo, mas o supervisor mal consegue evitá-la. O supervisor fica pasmo ao testemunhar Leno empunhando magia enquanto Leno contempla que não tem magia suficiente para desencadear outro raio. O supervisor se recompõe e se lança para atacar aquele bastardo. No entanto, antes que ele possa prosseguir, Leno saca a arma e aponta para o supervisor, fazendo com que ele pare sua ação. O homem levanta as mãos para se render e pede a Leno para se acalmar e resolver a questão através do diálogo. Além disso, ele se desculpa com o protagonista por tudo o que fez, afirmando que estava sob ordens e não teve escolha. Ele promete que não contará a ninguém se Leno o deixar viver. Embora Leno saiba que é uma mentira e não está pronto para acreditar em uma palavra do que ele diz, ele se pergunta se pode até mesmo atirar em uma pessoa. De repente, uma voz externa pergunta sobre o paradeiro do supervisor AD de fora da sala. Sentindo a urgência, Leno impede o supervisor de responder e permanece em silêncio em um apelo furtivo. O supervisor implora a Leno que poupe sua vida. Sem resposta de Leno, o supervisor sinaliza sutilmente para uma porta próxima, indicando que leva ao estacionamento do porão, para que Leno possa usar essa rota para sair da área antes que aquele cara chegue. No entanto, o protagonista parece hesitante em acreditar em suas palavras. O colega do supervisor, que pergunta sobre a ADD, se pergunta se ele está cochilando novamente, considerando que ele não respondeu antes. Suspeitando que a ADD possa estar dentro, o colega segue em direção ao escritório do diretor para verificar. No entanto, ao abrir a porta, ele fica completamente surpreso ou chocado com o que descobre. Por outro lado, Leno rapidamente dirige o carro para o porão enquanto o trabalhador lá pensa que é Mark, mas ele fica chocado quando o carro para na frente dele e Leno saca a arma, instigando-o a abrir a porta. Tremendo de medo, Van concorda em abrir, implorando a Leno para não atirar. Depois de um tempo, ele informa ao protagonista, trêmulo, que o portão está se abrindo para que ele possa sair. No entanto, o supervisor, que procura um dia no escritório do diretor, encontra os cadáveres lá dentro e entra em contato ansiosamente com Van no rádio, ordenando-lhe que feche a saída. Enquanto Leno aponta a arma para Van e ouve tudo isso, com medo por sua vida, o trabalhador desliga abruptamente o rádio, mas Leno o mata, raciocinando que se o deixasse para trás, ele se tornaria um problema. A alta força mental, serenidade e racionalidade de Leno superam sua culpa e medo e permitem que ele mantenha sua sanidade durante sua fuga. Ele encontra outro portão, mas desta vez não para. Em vez disso, ele rapidamente rompe a barreira aumentando a velocidade do carro. Ele percebe que a serenidade que cresce ainda mais em uma situação extrema é inconfundivelmente um talento de mago. Por outro lado, no prédio H, um homem vestido com um manto está sendo perseguido pela segurança.
Eles até atiraram nele para pará-lo, mas erraram o alvo. Aquele homem suspeito fica chocado ao encontrar uma janela à frente, mas não tem outra escolha, então ele pula por ela sem pensar duas vezes. Sua audácia surpreende o pessoal de segurança, já que eles não conseguem acreditar que ele pulou dessa altura e eles presumem que ele deve estar morto. O chefe da segurança recupera um pedaço de roupa do homem que bateu na janela e ordena a seus subordinados que desçam e procurem, afirmando que devem ter encontrado o cadáver dele. Por outro lado, o protagonista chega à cidade de engenharia mágica do jogo, Balan, e fica completamente fascinado com o contraste marcante que apresenta em relação ao mundo 2 e tudo tem um pouco de mana misturado. Leno pode sentir o poder familiar que sentiu na fábrica nas ruas da cidade de Balan, o que provavelmente significa que há uma contribuição considerável de mana para a civilização deste mundo. No entanto, ele se sente exausto porque se esforçou demais ao tentar escapar. Ele exala um profundo suspiro cansado e pretende usar o Viper, mas depois de contemplação, decide não usá-lo muito cedo, porque só tem alguns deles, então só deve usá-los para emergências. Ele se dirige a um albergue para descansar. Leva 1 hora para chegar lá porque abandonou seu carro e, felizmente, ninguém o perseguiu, e agora ele pode descansar por enquanto. Finalmente chegando ao albergue, ele anseia por desabar na cama para um descanso muito necessário. No entanto, totalmente exaurido e além dos limites de sua resistência, ele sucumbe à inconsciência, conseguindo dar apenas alguns passos para dentro do quarto antes de cair no esquecimento. No dia seguinte, ele acorda com a garganta seca. Ele se levanta sonolento e caminha em direção à geladeira enquanto mata sua sede com água em lata. Ele se sente um pouco mais vivo, mas de repente uma náusea toma conta de seu estômago, urgindo-o a se apressar em direção à pia para vomitar. Sentindo-se extremamente enjoado, ele se senta no chão e sente que sua cabeça está prestes a explodir, todos os músculos de seu corpo doem como se estivessem prestes a serem rasgados. Examinando suas mãos trêmulas, ele contempla se essa sensação perturbadora pode ser atribuída aos efeitos do Viper. Apesar dessa preocupação, ele reconhece a necessidade de depender de estimulantes se pretende mobilizar seu corpo. No entanto, um ruído repentino em seu estômago o leva a considerar que a náusea que está experimentando pode ser resultado de não ter comido nada por mais de 12 horas. Ele consome rapidamente uma refeição enlatada da geladeira, apenas para descobrir que seu sabor não é atraente. Simultaneamente, o telefone do quarto toca e a gerência do hotel do outro lado da linha informa que ele tem 2 horas restantes até a hora do check-out agendada. Eles perguntam se ele gostaria de estender sua estadia. Quando Leno concorda em estender sua estadia, eles o notificam dos custos envolvidos, que as acomodações são 200.000 células, a comida enlatada no valor de 20.000 células, então, deduzindo seu pagamento antecipado de 100.000 células, o saldo restante de Leno é de 120.000 células, solicitando que ele pague até hoje. Leno não consegue acreditar que a comida enlatada vale 10% de sua estadia. Ele tira o dinheiro do bolso, contemplando que tem 130.000 células, e depois de pagar o hotel, ficaria com 10.000 células. Ele percebe que, a esse ritmo, não conseguirá ficar mais um dia e precisa de dinheiro para sobreviver. Ele percebe seu cabelo crescendo e decide limpar antes de sair. Ele corta o cabelo, duvidando que as pessoas o reconhecerão depois. Após deixar o hotel, ele se senta depressivo em um beco, assumindo que será impossível ganhar dinheiro legalmente porque ele acredita ser um visitante legal neste mundo, pois nem mesmo tem uma identidade. No entanto, ele elabora um plano alternativo para enfrentar criminosos e pegar seu dinheiro, o que não causaria muitos problemas no futuro. Ele começa a procurá-los usando sua habilidade de manipulação de mana. Leno reúne mana em seus ouvidos, o que o ajuda a escutar as conversas nas proximidades. Ele ouve que o novo engenheiro na Palmeiras, aquele que inspecionou o novo inteligência artificial em busca de erros, desapareceu e que estão procurando por uma agência. Desinteressado nessas conversas específicas, Leno filtra os detalhes irrelevantes. Eventualmente, ele intercepta uma discussão relevante para suas intenções, na qual um bandido pede alguém para levar o dinheiro roubado para a área destinada.
Intrigado pela conversa sobre o dinheiro roubado, Leno parte em direção ao local designado. No entanto, em meio à sua perseguição, ele de repente sente tonturas, fazendo-o tropeçar. Frustrado pelas limitações de sua condição física, ele rapidamente administra a droga Vipir, quase instantaneamente sentindo uma força e vigor renovados, revitalizando sua postura. Agora preparado para seguir seu objetivo de ganhar dinheiro com um espírito revigorado, Leno segue em frente. Em um local, 2 delinquentes assediam agressivamente um homem assustado, forçando-o a repetir algo que eles o haviam instruído anteriormente. Tremendo de medo, o homem retruca que, se eles resolverem isso, não haverá problemas. O delinquente o ataca porque perdeu o dinheiro roubado, mas o pobre homem insiste desesperadamente que não está mentindo, pois o dinheiro desapareceu no caminho. Como os delinquentes descobrem que ele não tem dinheiro, eles planejam um plano horrível para a quantia que está faltando. Eles planejam vender as partes do corpo do homem para recuperar seu dinheiro ilegal, enquanto o homem grita por ajuda e seus pedidos ecoam alto em angústia. Em uma jogada rápida e decisiva, Leno intervém quando os delinquentes estão prestes a realizar seu plano atroz. Utilizando suas habilidades mágicas, ele lança um raio de energia que incapacita e neutraliza os agressores ameaçadores, efetivamente encerrando suas intenções nefastas. No entanto, a exibição repentina de poder aterroriza o homem, que, assustado pelas ações de Leno, implora por salvação. Incerto do que esperar a seguir nessa reviravolta inesperada, chocado e intimidado pelo poder liberado, o apelo do homem por segurança reflete seu medo e confusão. No meio do caos, o protagonista não presta atenção ao apelo do homem. Em vez disso, ele reúne o dinheiro dos bolsos dos delinquentes, que é quase 700.000 células, e considera que é muito dinheiro. Com isso, ele pode comprar algumas roupas e remédios. Enquanto Leno recupera o aparelho da posse dos delinquentes, o homem assustado implora ansiosamente para que ele não o direcione para ele. Ele explica apressadamente que é um cortador de lâminas Dix modificado, inicialmente destinado a fins legais, mas alterado ilegalmente para funcionar como uma arma. Reconhecendo a utilidade potencial do dispositivo para autodefesa, Leno o guarda em seu casaco, considerando uma medida adicional de proteção. Tentando afirmar autoridade, Leno ordena ao garoto sobre os eventos testemunhados que ele não deve contar a ninguém. No entanto, antes que ele possa terminar, o garoto trêmulo interrompe fervorosamente, assegurando a Leno que ele manterá o incidente em segredo. Leno mantém um olhar severo sobre o homem, expressando ceticismo apesar das garantias do homem. Sentindo a tensão, o homem oferece rapidamente assistência, perguntando se Leno precisa de mais alguma coisa. Reconhecendo o nervosismo do homem, Leno explica que desde sua recente chegada à cidade, ele está buscando informações sobre atividades ou ocupações que alguém possa se envolver sem precisar de identificação, enfatizando que será melhor se envolver com magia. Mais tarde naquela noite, o protagonista chega ao local que o homem mencionou, que parece um bar comum. Suspeitando de uma possível fachada ou disfarce, ele decide não revelar sua verdadeira identidade. Invocando suas habilidades mágicas, ele manipula sua aparência e altera seu penteado, entendendo que não pode confiar em ninguém além de si mesmo neste mundo desconhecido. Leno entra no bar e, quando o barman pergunta sobre seu pedido, ele pede uma bebida leve. Enquanto o barman serve seu pedido, Leno casualmente se envolve em conversa, expressando seu interesse em procurar emprego. Ele pergunta se há alguma necessidade de um mago ou se há alguma tarefa que exige experiência mágica. Enquanto Leno aguarda a resposta do barman sobre sua pergunta sobre trabalho adequado para um mago, uma garota chega e interrompe a conversa, anunciando que o horário de trabalho terminou. Ela pergunta o que ele está fazendo, então o barman informa que o cara disse que ele é um mago. Surpresa pela aparência de Leno, que não se encaixa na imagem convencional de um mago, a garota observa que ele não parece um. No entanto, reconhecendo a escassez de magos, ela concorda que as aparências não necessariamente definem as habilidades de alguém. Apresentando-se como Jenny, ela parece ser mais aberta, aceitando Leno apesar de sua aparência não convencional para um mago.
Ocultando sua verdadeira identidade, Leno se apresenta como Van, porque não pode dizer seu nome verdadeiro. Jenny pede a ele para compartilhar suas habilidades e afirma que não achará muito divertido se ele se autodenominar um mago quando tem apenas aprendido algumas magias comuns. Ela enfatiza que ele não precisa revelar a que sistema de magia ele pertence, no entanto, deve dizer a ela seus atributos. Leno reúne mana em seu punho e mostra sua manobra de magia, o que assusta Jenny. Ela contempla que é raro, porque ele ativou sem um círculo mágico ou um canto. Então, ela imediatamente oferece a ele para fazer um contrato. Ela pergunta se, como ele veio até aqui, ele não deve ser exigente quanto ao tipo de trabalho, e Leno concorda, afirmando que qualquer coisa estaria bem, exceto o que envolve mexer com humanos. Jenny o designa para o trabalho de caçador de recompensas, assegurando-lhe que será pago imediatamente e que é fácil para ele determinar os resultados. Ela explica que o alvo, Tyler Evans, é um catador, mas há 4 dias ele tentou roubar equipamentos de segurança da Ciris. Leno mantém sua identidade disfarçada como Van e pergunta se a tentativa de roubo de Tyler implica que o empreendimento dele foi mal sucedido, observando que seria altamente improvável para um mero catador violar a segurança da Ciris. Em resposta, Jenny revela que todos os outros catadores envolvidos no incidente foram assassinados, deixando Tyler como o único sobrevivente do grupo que tentou o roubo. Ela continua a divulgar mais detalhes, explicando que a Ciris retirou suas mãos do caso e passou a limpeza para eles, já que o ramo de catadores com o qual ele está afiliado também retirou seu envolvimento. Não haverá nenhum problema quando Leno pergunta sobre a recompensa por capturar Tyler. Jenny revela que ela é de 3 milhões de células, reconhecendo que, embora possa não ser exorbitante, é uma quantia decente para pegar um rato. Observando o relatório que ela apresentou anteriormente, Leno expressa interesse em obter uma amostra de sangue coletada durante a investigação. Jenny concorda em fornecer, mas adverte Leno contra o uso de um mágico de sangue para rastrear Tyler. Ela descarta a ideia, enfatizando que os mágicos de sangue são notórios por suas taxas exorbitantes, exigindo 5 milhões de células ou mais por caso, retratando-os como indivíduos ávidos por dinheiro cujos serviços seriam muito caros para essa busca. Ao sair do bar, ele recupera a amostra de sangue do alvo do envelope, mas em vez de procurar a assistência de um mágico de sangue, ele opta por uma abordagem diferente. Ele coloca a amostra no chão, considerando métodos alternativos para rastrear Tyler sem depender de um mágico de sangue. Refletindo sobre seu conhecimento de magia comum, Leno lembra que a magia comum que ele possui é algo que ele desenvolveu enquanto estava no mundo segundo. Ele passa pela lista mental que compilou. Intrigado com as possibilidades, o protagonista se pergunta se alguma dessas técnicas poderia ser empregada para ajudá-lo a rastrear Tyler sem a necessidade de ajuda mágica cara ou especializada. Logo ele percebe que a magia mais adequada para usar agora é a magia do tipo TW Hunter, a Bloody Chase. Ele lança essa manobra no pano com o sangue do alvo, transformando a amostra de sangue em uma cobra vermelha. A cobra usa uma manifestação do feitiço, guia rapidamente Leno até uma estação de trem abandonada e para ao lado de um homem solitário, pegando-o de surpresa. O homem vira ansiosamente, confuso com a presença inesperada. Quando o homem se vira, Leno o confronta severamente e o chama de Tyler Evans. Tyler abruptamente tenta fugir, imaginando como aquele jovem encontrou aquele lugar. Enquanto isso, Leno contempla que veio aqui após fazer todas as preparações para se defender contra quaisquer ataques iminentes, mas nunca imaginou que ele fugiria imediatamente. O protagonista acha mais incômodo e contempla as limitações de sua forma física atual, reconhecendo a dificuldade de perseguir alguém em seu estado atual, sem confiança em ataques de longo alcance. Ele utiliza sua magia para criar uma onda sonora, uma manobra destinada a impedir a fuga de Tyler e potencialmente atrapalhar sua fuga. Enquanto a onda sonora mágica atinge Tyler, ele tropeça e cai no chão, segurando os ouvidos em dor excruciante, enquanto sangram. Enquanto isso, Leno avança em direção ao homem incapacitado, afirmando que ele não deveria ter fugido. De repente, Leno é alvo de um tiro de sniper. Felizmente, sua camada protetora mágica age rapidamente,
interceptando e desviando a bala que se aproxima. Surpreso pelo ataque inesperado, Leno fica momentaneamente atordoado, mas logo percebe que sua decisão de criar uma barreira mágica defensiva como medida de precaução foi prudente. Ele reforça suas medidas defensivas ativando outra barreira fortificada. Usando suas habilidades de manipulação de mana para buscar o sniper, Leno estende seu alcance sensorial dentro de um raio de 1 km. No entanto, para sua surpresa, ele não detecta nada na proximidade imediata. Ele se pergunta se isso significa que o sniper atirou de mais de 1 km de distância ou usou meios para se camuflar, de forma que a detecção simples de mana não pode localizá-lo. Provavelmente é uma dessas duas situações, mas ele contempla o motivo para atirar nele em sua aparência atual. Considerando a localização da barreira quebrada e a direção dos tiros, Leno percebe que ele não é o alvo e que o sniper está atrás de Tyler. Ele supõe que o sniper estava tentando silenciar Tyler e provavelmente era um saqueador, mas ele descarta sua afirmação, já que não se importa com o que acontece com eles. No entanto, é um problema diferente se eles se envolverem em seus assuntos. O protagonista agarra a arma e a aponta para o homem, contemplando que não tem intenção de deixar o sniper que ousou matar Tyler na frente dele escapar, e não pode deixar a imagem de Hunter Van se tornar um alvo. Então ele atira em Tyler, considerando que o Van Moore é conhecido por ser um ser cruel e sanguinário, quanto menos pessoas quiserem cruzar seu caminho. Enquanto isso, o sniper que mira em Tyler fica surpreso ao ver que seu alvo está sendo morto por outra pessoa. Leno abruptamente se vira e encontra a presença do sniper no topo de um prédio, porque no momento em que matou Tyler, a onda de mono do sniper estava inquieta. Reconhecendo a proximidade do sniper dentro de 1 km, Leno lembra de possuir uma magia específica adaptada para esse alcance. Entre suas recordações de magias comuns, ele lembra do Thunder Calling, uma poderosa magia de relâmpago que pode ser empunhada com um único gesto. Com determinação, ele ergue o punho para o céu, deixando o sniper perplexo com suas intenções e contemplando se Leno irá retrair sua magia ou qual será seu próximo movimento. Em um instante, incentivado pela execução do Thunder Calling por Leno, o céu se transforma em um azul brilhante crepitante com relâmpagos, pegando o sniper completamente desprevenido. Sem aviso, um poderoso raio surge do céu, atingindo o prédio onde o sniper estava posicionado, reduzindo-o a escombros em uma explosão caótica de energia. Observando os destroços do prédio, Leno se maravilha com o poder impressionante da manobra, percebendo que ela supera tudo que ele testemunhou no jogo. Agora equipado com o Thunder Calling, ele se sente seguro em se declarar um mago do trovão para os outros. Se aproximando da estrutura demolida para inspecionar o aftermath, Leno não encontra nenhum vestígio do sniper, levando-o a concluir que o sniper, indubitavelmente um indivíduo extraordinário, deve ter conseguido escapar sem deixar rastro discernível. No entanto, ao invés de perseguir o sniper, ele contempla que foi o suficiente como um aviso e para que o nome do mago do trovão Van seja conhecido. Mais tarde, ele retorna ao bar e coloca a bolsa lá dentro, afirmando que este é Tyler Evans. No entanto, como o bar está cheio de clientes desta vez, o bartender o informa que há uma porta dos fundos atrás do prédio para que ele possa entrar por essa porta. Entrando pela entrada dos fundos, Leno chega exatamente quando o bartender está prestes a inspecionar o corpo de Tyler. Percebendo sua omissão, o bartender rapidamente informa a Leno que essa entrada específica deve ser usada exclusivamente para fins relacionados ao trabalho. Ele então examina o cadáver e descobre que a causa da morte é um ferimento à bala na cabeça. Além do ferimento à bala, ele encontra vestígios de seus ouvidos estarem machucados. Impressionado com o exame meticuloso, Leno pergunta ao bartender se ele tem experiência como legista devido à sua minúcia, e o bartender admite que costumava fazer um trabalho semelhante. O homem pergunta se Leno deseja reivindicar sua recompensa imediatamente,
especificando que o valor será de 270 mil, após deduzir uma taxa de processamento de 10%. Ele menciona que escolher métodos alternativos para receber o dinheiro acarretará em taxas de processamento adicionais. Quando Leno questiona sobre essas outras opções, o bartender elabora, explicando que os métodos alternativos incluem o uso de contas bancárias emprestadas, investimento em títulos ou ações, e ocasionalmente, envolvem procedimentos mais intricados de lavagem de dinheiro, a pedido de alguns indivíduos. Enquanto isso, Leno se pergunta se as regulamentações financeiras em Bull são semelhantes às da Terra. Pouco depois, Jenny chega e aplaude Leno por seu trabalho rápido, reconhecendo a velocidade com que Van, presumivelmente Leno, completou a tarefa, comentando que parece que Van precisava do dinheiro urgentemente. Enquanto toma assento, ela acrescenta que com esse tipo de caçada de recompensas, leva mais tempo para encontrar o alvo do que matá-los. Então ela pergunta a Van que tipo de talentos ele tem para ter conseguido encontrar e matar Tyler tão rapidamente. Leno responde casualmente atribuindo seu sucesso à pura sorte. Impressionada pelas habilidades de Leno, Jenny está disposta a continuar trabalhando com ele devido à sua competência evidente. Leno comenta que está bem se eles arranjarem outro trabalho para ele agora. No entanto, Jenny nega, instando-o a voltar por enquanto, pois precisam entregar isso a Silas e descobrir o que os saqueadores estão planejando antes de revelar seu próximo trabalho. Leno pondera se é cedo demais para ela confiar nele. Em resposta, Jenny comenta que eles estão na mesma sintonia e ela supõe que Van poderia dizer que eles precisam de mais tempo para se conhecerem melhor, assim como em um encontro. No entanto, Leno rejeita sua afirmação, retrucando que ele não acha que esse seja o motivo, e sai do bar, afirmando que visitará novamente em breve. Enquanto sai, o bartender informa a ela que ele tentou burlar a rede de saqueadores e encontrou algo interessante. Ele entrega a ela o tablet, informando-a de que a missão de Van está registrada, e Jenny fica surpresa ao ver que no dia seguinte o protagonista visita a biblioteca da cidade de Balkan. Ele vem aqui para descobrir sobre o sistema de magia do mundo e também deve encontrar maneiras de aumentar a vida útil de Leno, cuja vida está se esgotando como uma vela derretendo por causa do sistema de karma. Reconhecendo que a magia relacionada ao tempo pode ter a chave, ele espera encontrar soluções potenciais dentro do reino da magia única mais bem classificada do mundo. Ele mergulha no livro da teoria Mona dentro da extensa coleção da biblioteca. Seu conteúdo esclarece sobre os padrões de Mona, revelando que cada mago possui um padrão de Mona distinto e único. Padrão de Mona. Além disso, ele descobre que arquimagos no nível 8 ou superior podem manipular esses padrões, oferecendo um vislumbre das possibilidades de alterar seu próprio padrão de Mona. Ele decide implementar a manobra da impressão digital do mago descrita no livro, refletindo sobre o texto que menciona que arquimagos de nível 8 e superiores podem alterar esses padrões de mana. Ele contempla o significado e a força associada a estar no nível 8 na hierarquia dos magos, enquanto medita sobre o potencial poder e influência dos magos de nível 8. Ele infunde mana na manobra descrita no livro. Enquanto permanece absorto na leitura dos livros, ele não percebe que toda a biblioteca está vazia. No entanto, ele nota uma diferença marcante de suas expectativas iniciais e experimenta uma mudança fundamental em sua compreensão do conceito de magia comum, que antes conhecia parece ter desaparecido completamente, deixando em um reino de conceitos mágicos novos e desconhecidos. A magia pode ser categorizada em duas categorias mais significativas: única e comum. A magia única é um único tipo de magia que cada mago pode aprender, sendo mais especializada e poderosa. Por outro lado, a magia comum não é tão poderosa, mas possui uma variedade avassaladora de aplicações, independentemente dos atributos ou do alvo. Esse era o caso para o mundo 2. No entanto, neste mundo atual, o conceito de magia comum permanece conspicuamente ausente das referências documentadas. Essa ausência perplexa o protagonista, levantando questões sobre como Leno poderia ter empregado um conceito que aparentemente não existe neste reino. Apesar das notáveis habilidades de Leno, parece implausível que ele utilize uma ideia que precisa de mais existência e reconhecimento dentro deste mundo. Enquanto o protagonista lida com essas perguntas, sua busca por informações oferece pouco em relação à magia única relacionada ao tempo ou a quaisquer revelações sobre magia comum.
Essa falta de descoberta deixa-o com mais perguntas sem resposta e progresso mínimo em sua busca por soluções. Com um suspiro profundo, enquanto o protagonista está absorto em seus estudos na biblioteca, uma garota chamada Aris Rishin se aproxima dele, oferecendo conselhos não solicitados, sugerindo que aspirar a se tornar um mago é fútil e aconselha-o a abandonar tais aspirações. Segundo ela, a esperança apenas leva a uma dor duradoura. Ela expressa a pena por sua situação e comenta sobre as horas prolongadas que ele passa lendo livros, indicando que dedicar-se apenas ao estudo não lhe concederá o status de mago. Ela acredita que ele está muito atrasado para seguir esse caminho e recomenda, em vez disso, focar em assuntos como engenharia mágica teórica, implicando que isso pode ser um empreendimento mais prático e alcançável para ele. Aris enfatiza que ele só pode aprender magia indo para uma escola ou universidade. Se ele não encontrar um professor, no entanto, não poderá entrar em uma universidade sem nenhuma base, e mesmo que entre por sorte, não ganhará nada das palestras. Segundo ela, ele não pode fazer nada sozinho, pois é um campo de estudo onde o talento e a sorte desempenham um papel tão importante, mesmo que tenha muita paixão. Ela então se desculpa com ele, afirmando que não sabe por que está dizendo isso a um estranho, e lembra que já passou do horário de fechamento e ela precisa arrumar os livros, então ela pede a ele que saia. Leno pergunta se o conselho dela vem de suas experiências pessoais e sugere que, se ela é uma estudante, talvez seja prematuro contemplar desistir. Ele propõe que, em vez de admitir a derrota, não seria mais benéfico para ela esgotar todas as possíveis oportunidades antes de chegar a tal conclusão. Sua resposta inesperada a surpreende, provocando um momento de surpresa ou choque em resposta à sua sugestão. Ela coloca seu cartão de visita no peito de Leno, achando sua reação um tanto ridícula, pois não espera que ele siga seu conselho tão prontamente. Ela se vira, pedindo-lhe para esquecer, e afirma que mostrará a ele alguma magia se ele voltar na próxima vez. Ao partir, Leno a chama de mulher estranha. Quando olha para o cartão dela, fica surpreso ao saber que ela é uma professora catedrática da Faculdade de Magia Elemental na Universidade de Labita. Ele fica surpreso com essa revelação, achando difícil acreditar que alguém que aparenta ser tão jovem poderia ocupar uma posição acadêmica tão prestigiada. Ele então parte da biblioteca e, no caminho, planeja comprar os mantimentos e seguir para o mercado, enquanto contempla que, se quiser comer algo, deve preparar algo nutritivo. No entanto, seus pensamentos são abruptamente interrompidos quando ele se assusta ao ver um policial investigando um indivíduo nas proximidades. Sentindo-se ansioso, Leno se vira rapidamente, tentando se manter composto, e se pergunta se eles podem estar procurando por ele. Enquanto continua caminhando, alguém o chama, e Leno se vira e pergunta à garota se ela está falando com ele. Em resposta, a garota pergunta se ele fez algo errado, observando que ele estava olhando para o cheque do padrão de Mona como se fosse culpado de um crime. Ela enfatiza que a maneira como ele olha para a inspeção do padrão de Mana o faz parecer culpado de algo. Nesse momento, Leno percebe que o padrão de Mana é como uma impressão digital, e é assim que eles inspecionam as coisas no mundo 3. Ela pergunta por que ele chegou ali, e o protagonista responde que quer comprar vegetais. Ele pergunta sobre sua identidade e também questiona sobre a senhora anterior que costumava trabalhar na loja. A garota informa que a senhora era uma funcionária e agora que ele está lidando é a proprietária desse verdureiro. Ela continua dizendo que cultiva esses vegetais como hobby. Embora um pouco surpreso com sua escala de produção, Leno observa que ela deve ser rica se cultiva uma quantidade tão grande como hobby. A garota concorda inesperadamente com sua observação e o questiona novamente se ele pretende fazer uma compra. Incapaz de discernir se ela está sendo sincera, Leno mantém sua incerteza e responde que ainda está ponderando suas escolhas. Sentindo sua situação, a proprietária da loja lhe entrega um tipo específico de cebola, mencionando sua eficácia para a insônia, porque, observando sua aparência, parece que ele precisa disso. Além da cebola recomendada, Leno compra alguns cebolinhas e 6 pimentões. Enquanto coloca seus vegetais em uma sacola, a garota comenta casualmente que o mana de Leno é bastante único. De repente, seus olhos assumem um tom verde enquanto ela se dirige a Leno, questionando o que um mago como ele está fazendo naquele lugar. Além disso, ela observa que teria se lembrado daquele padrão preciso, perguntando-se se ele havia chegado recentemente ao Balon. No entanto,
Leno finge que não sabe do que ela está falando, enquanto, no fundo, se pergunta quem é essa mulher, pois ela percebe que ele é um mago e fala casualmente sobre seu padrão de mana. A garota entrega a Leno sua sacola de compras e informa que o valor total é de 32k Cells. O protagonista pega a sacola e paga o valor necessário enquanto se retira. A garota o convida casualmente a voltar novamente. Refletindo sobre o encontro, Leno se vira, ponderando se a garota pode ter visto o padrão de mana vazado de sua magia de barreira. Puzzled com a forma como ela poderia discernir o padrão de mana com os olhos nus, considerando que até mesmo a polícia depende de dispositivos para ler tais padrões, Leno especula sobre as habilidades da garota. Depois desse dia, ele passou dias em seu quarto de hotel pesquisando magia para aprimorar a magia comum que já conhecia, mas ainda não conseguiu encontrar uma pista sobre magia inerente, e seu corpo não melhorou, pois ele tinha que depender de drogas temporariamente. Ele precisava de uma identidade adequada e dinheiro suficiente para obter melhores remédios. Depois de passar dias em reclusão, ele visita o bar e expressa seu desejo de obter uma identidade, ponderando se isso é possível. Jenny reconhece que obter uma identidade é possível, mas tem um preço alto, cerca de 20 milhões de Cells. No entanto, ela o tranquiliza para não se preocupar com o custo, porque pretende propor um novo trabalho para ele de qualquer maneira. Ela informa que há muitos trabalhos que ele pode assumir confortavelmente por muito dinheiro, considerando a magia que ele possui. Quando Leno pergunta sobre o trabalho, ela elabora, dizendo que este é um pedido de uma empresa que lhe dará mais dinheiro do que a caça de recompensas. Ela reconhece que Van prefere a caça de recompensas, mas enfatiza que aceitar esses pedidos de empresas será bom se ele pensar nos ganhos. Ela sarcasticamente pondera se ele gosta de perseguir criminosos insanos, ao que Leno, ainda em sua persona de Van, afirma que não gosta desse tipo de perseguição. Jane elogia seu comentário. Em seguida, ela o convida para ir a outro lugar para conversar. Depois de levá-lo para uma sala separada, ela o informa que o alvo do solicitante é a nova fábrica de maquiagem da Corporação Charlotte, no Distrito 42. 80% da taxa de construção foi financiada pelo governo, então há um pouco de drama nisso. Ela elabora que o hidratante que deveriam fabricar passou por muitos testes em humanos, fazendo com que Leno se pergunte sobre testes em humanos. Jenny revela que a Corporação Charlotte é famosa por técnicas anti-envelhecimento que supostamente regeneram até mesmo a pele morta. Há evidências de que eles até retiraram toda a pele do rosto de uma pessoa no processo de desenvolvimento porque queriam recriar um ambiente perfeito ou algo assim. Isso assusta Leno e ele se pergunta ansiosamente se a verdade será revelada, pois ele não vê mais trabalho a ser feito. No entanto, Jenny rejeita sua afirmação, afirmando que não há como a Corporação Charlotte desistir da fábrica e acrescenta que eles até pegaram dinheiro do governo. Então por que se importariam com alguns rumores desagradáveis? Enquanto Leno verifica os detalhes no laptop, ela elabora que o solicitante desta vez é a Corporação Vardis. Eles entraram recentemente no negócio de maquiagem e querem vencer a concorrência da Charlotte. Ela explica que o pedido da Vardis tem apenas duas condições. Primeiro, hackear após a infiltração 350 milhões de células pelos dados de fabricação de maquiagem da Charlotte. E se ele não quiser fazer a primeira condição, então a segunda é 50 milhões de células para destruir a fábrica além de qualquer recuperação. Quando Leno comenta que a primeira condição parece impossível, Jenny concorda que 350 milhões de células são insuficientes para contratar alguém habilidoso o suficiente para se infiltrar e hackear. Segundo ela, essa oferta pode ser mais um teste para ver se alguém ingênuo o suficiente pegaria a isca, enquanto a verdadeira intenção é destruir a fábrica. Dada a percebida simplicidade da tarefa, Leno concorda confiantemente em assumir a missão, mostrando sua segurança. Ela então menciona que apresentará um parceiro trabalhando com ele nisso. No entanto, isso assusta o protagonista porque ela não havia dito isso antes. Logo a pessoa, totalmente coberta por um traje, entra na sala, fazendo com que Leno se pergunte quem ele é. Jane apresenta Dylan O'Casey a Leno, revelando que ele é um mercenário afiliado à ANS. Além disso, ela menciona que ele é famoso por ser barato para contratar. No entanto, Dylan pondera o que aquele mago pensará dele se ela o apresentar assim e enfatiza a importância de causar uma excelente primeira impressão. Mas Jenny não leva isso a sério e o chama sarcasticamente de cara maluca. Dylan então cumprimenta Leno, que se apresenta como Van, especificando sua expertise como um mago do raio. O protagonista se pergunta sobre a razão de ter um parceiro,
o que faz Jenny explicar que estava procurando uma pessoa adicional, já que o trabalho parecia ser demais para apenas um indivíduo. Com um tom sarcástico, Dylan afirma sua capacidade de lidar com o trabalho sozinho, alegando que Jenny havia mencionado a possibilidade de contratar mais uma pessoa, então ele estava esperando. No entanto, Jenny olha severamente, indicando desacordo ou desaprovação para a afirmação falsa de Dylan sobre ser capaz de lidar com a tarefa sozinho. Observando a atitude não séria de Dylan, Leno comenta que prefere se Jenny o tivesse avisado com antecedência sobre trabalhar com um parceiro. E Jenny concorda, dizendo que vai ter isso em mente. O protagonista então se pergunta se eles vão dividir os 50 milhões de celas ao meio, enquanto Dylan responde que Jenny provavelmente também vai pegar um pouco. No entanto, Jenny admite que errou desta vez, então ela não vai pegar nada, o que surpreende Dylan. Ele começa a zombar dela sobre como isso é possível e o que está acontecendo com ela hoje, porque ela adora dinheiro, enquanto Leno fica surpreso que ela tenha compensado o erro na hora. Leno considera uma excelente maneira de compensar o erro, mas se pergunta se é realmente um erro ou talvez ela esteja apenas tentando passar dos limites com ele. Contemplando internamente a situação, Leno resolve que se Jenny tentar mais manipulações, ele lidará com isso com confiança, pois ele já tem a vantagem nesse relacionamento de qualquer maneira. Enquanto isso, irritada com a zombaria de Dylan, Jenny bate na cabeça de Dylan na mesa acusando-o desse erro e então pergunta a Leno se eles deveriam olhar o projeto da fábrica contrastando com o subdesenvolvido Distrito 50, os Distritos 40, especialmente aqueles com números menores, apresentam instalações substanciais, sendo totalmente satisfatórios, mesmo em comparação com os distritos com números mais altos. A fábrica-alvo de Leno e Dylan está localizada no Distrito 42 enquanto caminham em direção à fábrica. Dylan comenta que Jenny parece ter Leno em alta consideração, raciocinando que ela geralmente não é o tipo de mulher que desistiria facilmente do dinheiro. Geralmente ela cobraria algumas taxas de processamento, mas Dylan especula que Jenny acredita que cultivar um relacionamento positivo com Leno é uma escolha mais vantajosa neste cenário. Enquanto isso, Leno contempla se Dylan estava ouvindo toda a conversa no bar e se pergunta se ele é do tipo que esconde quem realmente é com sua aparência extravagante. Dylan lhe entrega um cartão de visita, fazendo Leno se perguntar para que é aquilo. O sujeito mascarado informa ao protagonista que ele não precisa se prender a apenas um lugar para trabalhar. Leno pergunta se ele está tentando recrutá-lo agora, e Dylan responde que não há mal em fazer amizade com o maior número possível de magos. Na verdade, ele acredita que isso poderia beneficiar Leno. Ele reconhece que seu escritório pode ser complicado, mas acrescenta que sua agência tem muitos caras habilidosos em usar seus corpos como ele. No entanto, ele pede a Leno para manter em segredo que estão falando de Jenny, enquanto o protagonista responde sarcasticamente que Dylan é um bom conversador e se pergunta se aquele cara é bom em trabalhar. Depois de um tempo, eles chegam à fábrica. Charlotte e Leno espiona secretamente a área, se empoleirando no ombro de Dylan para ter uma melhor visão. Leno percebe que as medidas de segurança parecem relativamente fracas e inadequadas. No entanto, Dylan comenta quem seria louco o suficiente para mexer com uma grande corporação como Charlotte e afirma que nem mesmo estaria olhando na direção dele se a Vardis não o tivesse pedido para fazer isso. Ele revela que esses seguranças são da 888, todos ex-criminosos e bandidos, então eles são os piores seguranças de qualidade, mesmo entre outras empresas de segurança. Ele conclui que isso significa apenas que eles se sentirão menos culpados, mesmo se matarem um ou dois deles por engano. Leno então se vira para começar sua missão, mas Dylan o interrompe, ponderando se ele vai trabalhar com o rosto exposto. Além disso, ele acrescenta que a segurança deles pode estar errada. No entanto, ainda não há necessidade de Leno expor sua identidade, então ele oferece uma máscara para Leno cobrir o rosto, mas o protagonista não aceita e sai, dizendo que não importa. No entanto, Dylan insiste que ele não pode fazer isso porque é perigoso e pergunta o que aconteceria se a segurança da Charlotte o perseguisse por causa de Leno. O protagonista concorda relutantemente, improvisando cobrindo o rosto com sua camisa de gola alta e partindo para iniciar a missão. A estratégia para este pedido é simples. Dylan se infiltra na fábrica pela porta dos fundos e chama a atenção, enquanto Leno entrará pelo depósito, avançará mais para dentro e destruirá a fábrica. Embora o plano pareça simples, seria Dylan se Leno identificasse alguma variável potencial.
O homem mascarado rompe abruptamente na fábrica e ataca os dois guardas no quintal em pouco tempo. Ele de repente avista outro guarda que parece estar alertando guardas adicionais usando um walkie-talkie. Dylan se aproxima apressadamente do guarda e o subjuga rapidamente antes que ele possa transmitir quaisquer avisos ao resto da equipe de segurança. Enquanto isso, Lennon fica impressionado com sua performance, percebendo que suas preocupações anteriores não tinham fundamento e reconhecendo o talento de Jenny para escolher indivíduos competentes. Antes de tomar qualquer ação, o protagonista usa a víbora e segue para o depósito. No entanto, ele descobre que a porta está trancada. Então, nesse caso, Leno tem a chance de usar o cortador DY-Sly que ele pegou dos delinquentes e abre a porta. Ao entrar, Leno encontra um guarda de segurança idoso segurando uma arma, visivelmente tremendo. Ele ordena que Leno levante as mãos. O protagonista reconhece que a pessoa é um guarda comum em vez de um operativo de segurança altamente treinado. Então ele usa a manobra de sono natural. Essa técnica faz o guarda desmaiar, fazendo-o cair no chão. Enquanto Leno reflete sobre a importância de evitar que civis inocentes se envolvam na explosão iminente, o protagonista emprega um fio invisível para controlar o guarda inconsciente, usando a manobra de marionete, o que faz o guarda sair da fábrica como um fantoche controlado por cordas. Descendo as escadas, Leno ouve o tumulto e o caos dentro da fábrica, inferindo que Dylan está atraindo a atenção conforme o planejado. Observando a situação, Leno assume que tudo correrá tranquilamente até o fim. No meio do caos, um soldado de segurança tenta atirar em Dylan. No entanto, ele rapidamente incapacita o lutador, golpeando-o com uma sacola em direção ao guerreiro inconsciente. Considerando que o número de pessoal de segurança de nível inferior era maior do que o esperado, ao entrar na área de trabalho da fábrica, Dylan fica surpreso ao descobrir a ausência de tropas dentro, presumindo que eles podem ter perseguido o mago. No entanto, sua surpresa é breve, já que ele avança mais. Dylan é repentinamente confrontado por dezenas de tropas apontando suas armas a laser diretamente para ele. Apesar da situação alarmante, Dylan permanece imperturbável, experimentando até uma sensação de satisfação com o desenrolar dos acontecimentos. Enquanto isso, um dos soldados o adverte que eles abrirão fogo se ele não se render em 5 segundos. No entanto, apesar do perigo iminente e do posicionamento de ameaça dos Troopers, agora ele não precisa mais caçar cada um deles. Dylan emana uma aura de mana e lança rapidamente um ataque agressivo contra a maioria dos Troopers usando sua adaga. Apesar dos guardas restantes abrirem fogo contra ele, ele habilmente evade seus tiros, dominando-os facilmente com sua habilidade superior, permanecendo firme no controle. Ele pondera severamente quem será o próximo a enfrentar sua destreza. Por outro lado, Leno percebe a presença de um sistema de controle de gás de temperatura, uma característica comum em grandes fábricas. Ele gira forçosamente a válvula de gás para ligá-la e afirma que essa quantidade de gás será suficiente para causar uma explosão substancial, potencialmente engolfando toda a área. À medida que o gás começa a vazar, ele emprega a manobra de ignição para acender uma faísca. Ele considera que criar chamas não é difícil porque ele usa magia de ignição elementar. Agora tudo que resta para ele é configurar este feitiço para ativar depois que ele e Dylan escaparem. Ele então contempla que deveria agradecer à senhora da barraca de legumes porque, depois de encontrá-la, ele trabalhou em mudar e utilizar magia comum, o que lhe ensinou que magia comum simples poderia ser combinada. Ele então cria um temporizador mágico e o ajusta para 5 minutos. Ele planeja evacuar a fábrica antes que o temporizador se esgote, garantindo uma saída segura da explosão iminente. De repente, ele ouve um tumulto e se pergunta qual é aquele som. Ao mesmo tempo, Dylan, que está lidando com os guardas, também nota o tumulto. Alguém está tentando entrar à força na fábrica tentando romper a persiana metálica, causando uma perturbação que chama a atenção de Leno e Dylan. Logo a persiana desaba e uma criatura semelhante a um crocodilo entra, falando com Dylan sobre o caos que ele causou. Leno, subitamente silencioso, sai do porão para saber a razão do tumulto e fica surpreso ao ver o gigante crocodilo. Ele se esconde atrás do pilar para contemplar a situação. Ao chegar da criatura, Dylan comenta que faz um tempo e parece que eles já se conhecem. Em resposta, o crocodilo comenta que é bom vê-lo novamente e pergunta a Dylan sobre o bem-estar de seu chefe Andreas. Dylan assegura à criatura que Andreas está vivo e bem. O Sr. Crocodilo afirma ainda que duvidou dele quando ele disse que queria começar um negócio e saiu sozinho. No entanto,
Parece que o chefe de Dylan tem algo na manga. Inabalado, o homem mascarado reconhece que seu chefe é um verdadeiro pioneiro, ao que a criatura ri sarcasticamente afirma que Dylan deve entender a situação em que está. Dylan pergunta ao Sr. Crocodilo quanto eles o pagaram e fica triste ao ouvir que pagaram a criatura 10 bilhões de células para matá-lo, o que surpreende Leno. No entanto, Dylan diz ao crocodilo que matá-lo não será fácil e pergunta se ele pode jogar aquela sacola. O Sr. Crocodilo casualmente joga aquela sacola em direção a Dylan e a chama de brinquedo. Enquanto Dylan retira a lança da sacola, ele declara firmemente que, apesar da trivialização do Sr. Crocodilo, a lança lhe causará uma dor significativa. O crocodilo o afasta com um simples soco e comenta que o bastardo MK continua tão bobo quanto sempre. Dylan percebe que a lança não está funcionando bem para ele hoje, mas então recupera rapidamente um machado de sua sacola e corre para atacar aquela criatura, instando que não será fácil desta vez. No entanto, a confiança de Dylan é de curta duração, já que o crocodilo domina consistentemente, independentemente das armas que Dylan tenta empunhar. Enquanto isso, Leno fica surpreso ao ver isso e se pergunta o que ele deveria fazer se aquela criatura agir com aquela força bruta. Ele contempla que só há 2 minutos e 17 segundos até a ativação da ignição, percebendo que eles estão no limite. Vendo como Dylan está agindo assim sem nem considerar fugir quando estava tão entusiasmado anteriormente, Leno reconhece que o bastardo do crocodilo está definitivamente em outro nível. Com determinação, Leno reúne sua mana em seu punho, determinado a contribuir com o que pode antes de sair. Por outro lado, sem saber da presença de Leno, o Sr. Crocodilo expressa decepção com o show de poder de Dylan. Segundo ele, Dylan não é tão bom quanto antes e afirma que ele nem tem a sede de sangue de quando o conheceu pela primeira vez. Reconhecendo a força do Sr. Crocodilo, Dylan retruca que parece que o Sr. Crocodilo está ficando mais forte à medida que o tempo passa. Ele então recupera secretamente suas adagas ocultas das costas e emana uma aura carmesim, perguntando se o crocodilo pode sentir alguma sede de sangue agora. Dylan subitamente se apressa para atacar aquela criatura, mesmo que o crocodilo desvie seu ataque com um punho nu. No entanto, desta vez, Dylan dá um trabalho difícil para aquela criatura, mas ainda assim seus esforços provam ser fúteis porque o crocodilo frustra habilmente todas as suas tentativas. De repente, o Sr. Crocodilo desfere um ataque surpresa em Dylan, que o pega de surpresa. No entanto, quando o ataque do crocodilo está prestes a acertar seu alvo, Leno intervém. Ele rapidamente emprega sua manobra mágica de ligação relâmpago, fazendo com que raios prendam e imobilizem a criatura gigantesca e a tornem incapaz de se mover. Enquanto isso, Dylan considera que esta é a primeira e última chance que eles têm de derrotar aquele velho bastardo e salta para atacá-lo. Surpreendentemente, antes que Dylan execute seu movimento, o crocodilo quebra facilmente o efeito da manobra de Leno. O crocodilo não baixa a guarda e rapidamente desvia o ataque de Dylan, estrangulando-o firmemente. Com força incrível, o crocodilo desfere um golpe poderoso no rosto de Dylan, enviando-o voando através da parede com um impacto poderoso. A pura força por trás do golpe faz com que Dylan caia fora do prédio. Depois disso, o crocodilo olha em volta para encontrar aquele mago. Enquanto isso, sem que ele perceba, Leno corre para fora do prédio, contemplando que a criatura está bem depois de ser atingida pelo relâmpago, que é forte o suficiente para derreter aço, e considera que o vencedor já foi decidido. Ao sair, ele olha em volta procurando Dylan e logo o encontra inconsciente no chão. Ele se aproxima, incerto se Dylan ainda está consciente, mas para sua satisfação, ele está vivo. Leno rapidamente considera como transportá-lo em segurança para longe da fábrica para evitar qualquer perigo potencial. Apesar de suas preocupações com o vício em mana, ele decide não se deter nisso neste momento.